Oi, gente! Hoje eu vou dividir com vocês esse livro aqui, ó, Greta. Não gosto de gravar assim porque não dá pra, né, ficar virado. Mas, ó, Greta. Ele é da Mônica de Castro, em parceria com o Espírito Leonel. Gente, é um livro muito lindo. Basicamente assim, conta a história de uma moça que era babá, cuidava do menino, o menino desencarnou. E depois ela teve um caso com o patrão, com esse patrão. Acho que vocês já ouviram falar, né, nesse livro. Mas é muito lindo. A Greta, a Lurdinha, era babá e ela tava no momento de descuido, gente. O menininho caiu na piscina, o Thiago, e aí acabou desencarnando e ela acabou sendo culpada, né? Mas foi um acidente, mas ela acabou. A gente é que a Lurdinha, ela é muito fofa. Eu me apaixonei pela personagem. E aí então quando o menino desencarnou, a mãe do Thiago, a Felícia, ela ficou transtornada. Ela entrou numa depressão, sabe? O mundo dela acabou. E aí, então, o Arthur, pai do Thiago, que teve um caso com a Lurdinha, ele demitiu a Lurdinha sem direito a nada e saiu em todos os jornais a foto da Lurdinha. Então ela ficou conhecida como a babá assassina. E aí aquilo dificultou muito dela achar emprego. Ela saiu procurando emprego, todo mundo falava, você é babá assassina, você é babá assassina, e não dava um emprego pra ela. E aí acabou que ela foi morar na rua. Aí quando ela tava morando na rua, ela conheceu dois rapazes, o Diniz e o Valente. Eles tinham um bordel. Dá pra falar, né? Bordel. Um cabaré. Cabaré pode, né? Que tem até DVD com esse nome. E aí eles convidaram pra ela trabalhar junto com eles, sabe? Só que ela disse que não ia. Ela ia achar emprego sim. E aí ela passou um ano e pouco, e acabou morando na rua. Porque não achou emprego, não tinha mais como pagar, o dinheirinho que o salário dela que acabou, não tinha mais como ela pagar. Ela começou a viver de esmola. Ela foi morar na rua e viver de esmola. Aí, mas o Diniz guarda bem não. O Diniz nunca mais esqueceu dela, sabe? Volta e meia ele lembrava dela. Um dia ele foi no centro da cidade e encontrou com ela. Aí ela tava toda sofrida, tava quase apanhando lá por causa de uma briga que deu. E aí ele levou ela lá pro cabaré. Mas ela no começo ela não queria trabalhar no cabaré. Ela, ela achava que ia trabalhar outra coisa, ela não queria. E aí então ele se declarou pra ela. E ela pensou assim, bom, agora ele se declarou pra mim, eu não quero ficar com ele, mas então eu não posso ficar aqui comendo as custas dele. E ela acabou cedendo e ela acabou entrando pra vida. E aí, nisso, a Felícia, que tinha ficado transtornada, assim, ela ficou em transe, eu nem sei qual é a palavra que eu posso usar. Ela esqueceu do mundo, sabe? Ela se anulou, ela não queria mais namorar o marido dela. E ele, e ele aguentou firme, ele ficou uns 3 anos sem namorar ninguém, porque ele não queria trair a esposa dele, né? Se de homem e mulher, não quer trair ela. Ele achou que era uma fase, só que ela ficou agressiva, sabe? Porque ela foi ficando. Como é que é a palavra? Ela ficou traumatizada. Ela achava que o filho dela tinha desencarnado por um descuido da babá que tinha ido namorar, sabe? Ela começou a culpar o Sérgio. Não pode falar nada mais, né? E aí até ela não queria namorar. E ela se fechou pro mundo. Só que ele achava, eu sou homem novo, eu preciso namorar. Um dia um amigo dele, só que ele não queria ter uma amante. Um dia. Ai, gostei da minha orelha. Um dia um amigo dele convenceu ele a ir lá na Esfinge de Ouro. Era o nome do cabaré do Diniz e do Valente. Devia ser um lugar bem legal. Eu fico imaginando assim, Esfinge de Ouro. As mulheres usavam roupa, sabe? Preta e vermelha com dourado, sabe? Tipo, devia ser bem legal. Eu fiquei tentando imaginar de que ano que era esse livro, sabe? Porque, geralmente, eu sempre quero saber em que ano que se passa a história. Depois, lá no meio do livro, eu descobri que se passa lá em meados de 1968. Então, quando ele chegou, de cara, ele não reconheceu a Lurdinha. Porque ela pintou cabelo, ficou loira. E aí ele não reconheceu ela. Mas ela de cara viu ele. Ele estava mais velho, mais sofrido, mais triste, né? E ela acabou se envolvendo com ele. Ela se apaixonou por ele.
Aí eu queria que ele ficasse com ela, não vou negar. Teve uma hora no livro, eu vou pular lá pro meio já. No meio do caso deles, que ele tava tão cansado de levar fora da mulher dele, de ser humilhado por ela, ela chamava ele de nojento, asqueroso, né? E que ele tava cedendo já, sabe? Aí, gente, por um pouquinho assim, ele não fica com a Greta. Eu queria que ele ficasse com a Greta. Ai. Aí, no meio do... Tá, já que a gente não vai dar muito spoiler, já cheguei até aqui e vou lá pro fim. A Greta tinha um cliente muito asqueroso. E ela tinha sido leiloada, então ela era exclusiva dele. Ela só podia ficar com ele. É Mauro o nome dele. E ele era muito asqueroso. Só que ela tava apaixonada pelo Arthur. Ela queria ficar com o Arthur. E eles fizeram lá um enjambre. A Greta, o Diniz, porque o Diniz gostava da Greta. Então ele fez um enjambre. Tu fica comigo de vez em quando e eu passo o pano e te ajudo a ficar com o Arthur. Na hora, gente, isso ia dar ruim, né? Mas ela pensou, a gente, quando tá apaixonada, a gente não pensa. Ela só pensou assim, ó, vou poder ficar com o Arthur? Beleza, vamos fazer. Então, assim, aí tinha dias que a Greta ficava com o Diniz, pro Diniz acobertar, ela ficar com o Arthur depois que o Mauro ia embora, entendeu? Porque o Mauro chegava lá no bordel, ela ficava com o Mauro ia embora, aí ela ficava com o Arthur. E nos outros dias de tarde, ela ficava com o Diniz. Ai, tava cansada. E daí, só que tinha o Diniz, antes de ficar com a Greta, ele ficava com a Soraya, que é uma vaca. Eu nunca fui apaixonado por ela, mas ia ficando com ela. Só que aí quando a Soraya entrou nesse bololô também, sabe? Porque daí o Diniz engambelou a Soraya, dizendo pros dois ficar. E aí foi aquela bagunça. Quando a Soraya estocou, estou sendo enganada, porque o Diniz tá se encontrando com a Greta, o que que ela fez? Ela dedurou pro Mauro. O Mauro era um homem muito asqueroso, nojento, vingativo, deu uma camaçada de pau na Greta. Ele não aceitou a traição. A pobrezinha da bichinha ficou toda machucada o rosto dela. Ai, gente, tem uma reclamação bem pequenininha. Esse livro aqui, ó, chama Greta. E fala muito mais da Felícia. E a história da Greta, gente, é muito mais legal que a história da Felícia. Porque olha só, tá, a Felícia enterrou um filho. Deve ser uma dor surreal. Deve ser a coisa mais horrível do mundo, a gente entende. Deve ser horrível. Mas a Felícia era chata. A Felícia tinha pai, tinha mãe e tinha o Arthur, todo mundo ali amparando ela. A Greta, pobrezinha da bichinha, não tinha ninguém. A Greta morou na rua, pediu esmola, passou pão com o diabo amassou ainda por cima de um cliente escroto. Olha, coitada, tinha que falar muito mais da Greta do que da Felícia. Tá, momento de desabafo, já passou. Aí no final, depois de tudo isso, nessa mesma época que o Mauro deu uma camaçada de pau na Greta, ela ficou muito machucada, ela foi parar no hospital, entre a vida e a morte. E aí o Valente, que era o sócio do Diniz, ele pensou assim, ele não queria mais essa vida, sabe? Ele não quis mais. Então eles resolveram vender a esfinge de ouro e abrir um outro negócio. Olha só que legal, quer ver? No pátio, no lugar onde era a esfinge de ouro, hoje é uma loja de departamento. Que loja será essa? Eu fiquei pensando, é lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei pensando, eu fiquei louca pra procurar na internet. Aí eu não posso ler livro que eu fico viajando assim, sabe? Vocês são assim também? Enfim, já contei toda a história. Só mais uma partezinha. O Diniz não. O Arthur, a Greta e a Felícia e o Thiago, eles já tinham vindo junto em outras vidas. Por isso que eles vieram juntos de novo. Sempre romance espírita vai abordar isso. As pessoas vêm junto, sabe? Pra resolver. Eu não gosto disso do pendente. Mas vêm junto pra aprender junto, consertar alguns erros, aquela coisa toda. Então eles já tinham vindo junto. E a Felícia sempre foi vaca com a Greta. Mais essa reclamação. Felícia é uma vaca, uma chata. No final da história ele ficou de bem com a Greta, ficou com o Diniz, ela acabou se apaixonando por ele, porque ela viu todo o esforço que ele fazia, ele amava muito ela, tratava ela muito bem, e ela acabou se envolvendo com ele. E a Felícia voltou, desabrochou pra vida, voltou a ficar com o Arthur, ela teve outro filho até. O Thiago, anos depois, veio como neto da Felícia, isso eu acho muito lindo, sabe, essa coisa assim, a reencarnação, né, gente? A reencarnação é vida. Eu não sei como tem gente que não acredita na reencarnação, gente. Enfim, esse é o livro. É uma história maravilhosa. Gente, é uma história assim que é uma coisa atrás da outra, sabe? É muito legal. Mônica de Castro arrasa, né? Não adianta. Ela é a minha autora favorita. Ela arrasa. É uma história muito linda e eu super recomendo. E não esqueça que pra ler romance espírita não precisa ser espírita.
tá bom? Eu fico por aqui. Beijo, beijo. E vamos ser felizes porque é de graça.